Razões trigonométricas no triângulo retângulo. Exemplo. Aqui nós temos um triângulo retângulo e o exemplo dá o valor de alfa, ou seja, alfa igual a 30 graus. E ele está querendo que nós encontremos o valor da hipotenusa, que é o valor de x. Observando o triângulo que foi dado pelo exemplo, vamos fazer uma análise do que nós temos. Nós temos o cateto adjacente, temos o cateto oposto e temos o ângulo alfa. Tendo o ângulo, você tem o valor da função. Tem que lembrar o quê? Tem que lembrar que cateto adjacente dividido pela hipotenusa é igual a cosseno de alfa. Só que agora, cosseno de alfa é igual a cosseno de 30, pois o alfa é 30 graus. Depois você vem na tabela e vê qual é o valor do cosseno de 30. O 30 está aqui, nessa vertical. O cosseno está nessa horizontal. As linhas cruzaram aqui no raiz de 3 sobre 2. Portanto, o cosseno de 30 graus é raiz de 3 sobre 2. Substitui o valor na equação anterior. Então fica 6 dividido pelo x igual a raiz quadrada de 3 dividido por 2. Equação algébrica, multiplicação cruzada. 6 vezes 2 igual a raiz quadrada de 3 vezes o x. Continuando, nós temos que 6 vezes 2 é 12, igual a raiz quadrada de 3 vezes o x. Raiz quadrada está multiplicando o x. Vai passar para o outro lado da igualdade, dividindo. A nossa equação fica 12 dividido pelo raiz de 3 igual a x. Como a raiz quadrada de 3 está no denominador, nós temos que fazer uma racionalização desse denominador, ou seja, multiplicar o numerador e o denominador pela raiz quadrada de 3. Fazendo isso, nós já sabemos que raiz quadrada de 3 vezes raiz quadrada de 3 é raiz quadrada elevado ao quadrado, ou seja, o quadrado de uma raiz quadrada é o próprio número, que é o 3. Continuando, nós temos, portanto, 12 vezes raiz de 3 dividido por 3. Simplificando 12 pelo 3, nós temos 4 vezes raiz quadrada de 3 igual a x. A variável nunca fica na direita, a variável fica na esquerda. Mudando os valores, nós temos que x igual a 4 vezes raiz quadrada de 3 centímetros. Lembre que o raiz quadrada de 3 tem número, né? É 1,7, mas nós não estamos substituindo no momento. A função que nós utilizamos foi a cosseno. Cosseno de alfa igual a cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Eu não coloquei lá em cima, resolvi colocar aqui embaixo para que a gente possa saber a função que nós usamos. Nesse triângulo retângulo, esse daqui é o mesmo que estava lá no exemplo, só mudei ele de lugar. Ele deu o cateto adjacente. Cateto adjacente dividido pela hipotenusa é o cosseno de alfa. Mas o exemplo também deu o cateto oposto. Cateto oposto dividido pela hipotenusa é o seno de alfa. Portanto, nesse exemplo, poderia utilizar cosseno de alfa, assim como seno de alfa. Fiz das duas formas. Aqui eu botei quem é o cateto oposto. O cateto oposto é o 2 raiz de 3. Coloquei aqui. Quem é a hipotenusa? É o x que nós queremos. Igual a seno de alfa. Mas quem é o seno de alfa? O alfa é 30. Então, igual a seno de 30. Indo na tabela dos ângulos notáveis, vamos pegar o valor de seno de 30. Ó, o 30 está nessa coluna, o seno está nessa linha, cruzou aqui. Seno de 30 igual a meio. Substituímos na equação. Coloquei aqui, ó. A nossa equação ficou 2 vezes raiz quadrada de 3 dividido pelo x igual a 1 dividido por 2. Multiplicação cruzada. 2 vezes 2 vezes raiz quadrada de 3 igual a x. 2 vezes 2, 4 vezes raiz quadrada de 3. Aqui, x igual a 4 vezes raiz quadrada de 3 centímetros. Nesse caso aqui, nós conseguimos fazer pelo seno ou pelo cosseno, porque
ele deu os dois catetos além do alfa, ok? Valeu, só isso. Até a próxima.